Eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de falar da volta de Jesus, sempre gosto de pregar sobre o arrebatamento da igreja. Então o texto que eu quero deixar está em Mateus, no capítulo 24 e no versículo 36, que diz assim: Mateus, capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aleluia. A Bíblia está dizendo então, portanto, para nós esta noite, Jesus vai voltar em uma hora em que ninguém está esperando. Muitas pessoas hoje só querem saber de festa, de zoeira, só querem saber de se alegrar. Acabamos de passar pelo Natal, em que muitas pessoas festejaram com seus familiares. Não estou sendo contra nada disso não, sobre festejar o Natal com a sua família. Não é isso o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que as pessoas não estão pensando na sua salvação, não estão pensando na volta de Jesus. O texto fala que foi como nos dias de Noé. O que acontecia na época de Noé? Na época de Noé, ele era um pregador que ele alertava, ele exortava, ele ensinava com toda a sua família. Ele queria levar as pessoas até Deus, mas as pessoas não queriam saber de Deus, as pessoas elas não queriam a Deus. Então Deus fala para Noé, fazer uma arca para ele entrar dentro daquela arca, porque Deus mandaria um dilúvio, e esse dilúvio seria para a punição dos pecadores. Deus quer salvar o ímpio, Deus quer resgatar o ímpio, mas o ímpio tem que abrir o coração para Deus. Mas eu não posso ir contra a palavra, eu não posso ir contra o que a palavra diz. A palavra do Senhor nos alerta que as pessoas que não querem saber de Deus, que se esquecem de Deus, que não querem voltar-se para Deus, elas já estão infelizmente destinadas ao inferno se não se converterem. Se vocês acham que é a minha palavra que eu estou dizendo isso, e se você quiser me acompanhar na Bíblia, a Bíblia vai dizer no Salmo, no capítulo de número 9, Salmo, capítulo de número 9, veja o que diz no versículo de número 17, Salmo, capítulo 9, versículo 17: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações. Em algumas traduções substitui a palavra nação por pessoas. Enfim, vai depender da tradução, não é? Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Quem são os ímpios? À luz da palavra, a Bíblia vai dizer, nós lemos em Mateus, mas se você voltar um livro antes de Mateus, é o famoso livro de Malaquias. A Bíblia diz em Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 18, o seguinte: Malaquias, capítulo 3, versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então a Bíblia diz que os ímpios são aqueles que não servem a Deus, que não querem entregar a vida para Jesus, que não querem servir ao Senhor Jesus. Existe uma grande mentira que é falada no mundo hoje, em que as pessoas costumam dizer: todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, a mídia fala isso, todo mundo fala isso, mas a Bíblia não fala isso. E nós temos que ir de acordo com o que a palavra ela vai nos mostrar. Preste atenção que o que eu estou dizendo, eu só estou lendo na Bíblia, estou pregando a palavra. Veja o que a Bíblia ela vai dizer no Evangelho de João,
no capítulo de número 1, eu vou ler na Bíblia o que eu acabei de falar, João, capítulo de número 1, e o versículo de número 12, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quem crê em Jesus, quem aceita Jesus, quem entrega a vida a Jesus, a Bíblia fala que essa pessoa torna-se filho de Deus. A pessoa torna-se, e o versículo 13, que é o sequente do versículo 12 de João capítulo 1, vai dizer: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Como é nascer de novo? O que é nascer de novo? A Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar que em João, no capítulo de número 3, Jesus vai conversar com Nicodemos, um homem muito importante, mas era um homem que não conhecia verdadeiramente os planos de Deus para a vida dele. Ele não sabia o que Deus queria da vida dele. Ele conhecia a letra, mas não conhecia a revelação da palavra. E eu fico vendo às vezes muita gente, até muito crente, dizer o seguinte: mas o diabo conhece a Bíblia, conhece até mais do que eu. Irmãos, até pessoas do mundo conhecem a Bíblia, se duvidar, até mais do que nós, literalmente falando. Uma coisa é você conhecer o literal da palavra, outra coisa é você conhecer a revelação da palavra. Conhecer letra por letra, qualquer pessoa vai conhecer, de qualquer religião, mas conhecer o que a palavra revela, o diabo não sabe, os demônios não sabem, os ímpios não sabem, o mundo não sabe. Por quê? Porque a palavra, Deus só revelou para a sua igreja. Então isso não era revelado para Nicodemos. E Jesus fala em João no capítulo 3, no versículo de número 4, o seguinte: disse Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer? Versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Não nascer da água e do Espírito, nascer da água, é necessário nascer da água. Aleluia. O que é nascer da água? Marcos, e olha que eu não vim com esboço nenhum, só estou lendo a Bíblia aqui, versículos. Marcos capítulo 16, versículo de número 18. Versículo de número 16, Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aleluia. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, a pessoa que aceitou Jesus, João capítulo 1, versículo 12, creu em Jesus, recebeu a palavra de Jesus, ela cumpre a justiça de Deus, que é se batizar nas águas. Marcos capítulo 16. O que acontece então quando ela aceita Jesus? Ela se batiza nas águas. 2 Coríntios capítulo de número 5. 2 Coríntios capítulo de número 5. Esse versículo somos nós esta noite. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. E assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então a gente aceitou Jesus, se batizamos nas águas, e nós somos feitos agora nova criatura em Jesus. A velha vida ficou para trás, o passado ficou para trás, o velho eu ficou para trás. Nós temos agora uma nova vida em Jesus. O que quer dizer essa nova vida? Quer dizer que nós somos outra pessoa? Nós somos a mesma pessoa, mas somos agora transformados pelo Espírito Santo. E essa transformação que nós temos faz a gente não ser melhor que as pessoas. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós temos privilégios para chegar ao céu, pelo nosso sacrifício, pelo nosso mérito, pelo nosso esforço? Não, pelo que Jesus fez na cruz. Foi como eu preguei o outro dia, eu falei, nós passamos, hoje é dia 28, ou seja, o Natal foi o quê? 4 dias atrás, né? 3, 4 dias atrás, mas bem antes, as pessoas só lembram de Jesus quando é Natal.
as pessoas choram, oh, noite feliz, ai, o menino Jesus, o bebezinho Jesus, Jesus que é Deus, que é criador do mundo, colocam ele como um bebezinho frágil, indefeso, aquela coisa igual anjo, né? Quando você vai falar de anjo para as pessoas do mundo, imaginam anjo como aqueles bebezinhos peladinhos lá que ficam voando, e a Bíblia não é isso, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, Ele é Deus. A Bíblia fala em Isaías 9:6, a palavra nos mostra que Ele é Deus forte. Então esse Deus forte, Ele se revelou para nós. O mundo lembra de Jesus só no Natal, na Sexta-feira Santa, na Paixão de Cristo, mas a igreja do Senhor lembra todo dia de Jesus. Por quê? Porque esse Jesus aceitou a gente, pecador, falho, cheio de erro, nos perdoou e nos lavou com seu sangue, e hoje nós temos acesso ao céu pela oração, e um dia, quando Jesus voltar, nós subiremos com Ele no arrebatamento da igreja. Por méritos, por obras? Não, pelo que Jesus fez por nós. Aceitamos a sua palavra, aceitamos a sua mensagem, aceitamos o evangelho que Ele nos entregou, para que nós possamos ir. E a Bíblia fala no texto finalizando, aonde eu iniciei, de Mateus, fala que Noé pregava. Por quê? Porque Noé queria que as pessoas fossem salvas, e a Bíblia fala que quando ele vier, ele vai vir no momento em que ninguém espera, que ninguém o aguarda. E o texto que eu li, que fala que é como se fosse um ladrão. Quando um ladrão ele vai roubar alguém, ele vai furtar alguém, ou ele vai cometer um crime, ele não avisa, ó, eu estou chegando, vou chegar e vou roubar. Ele chega de surpresa, instantaneamente. Não quer dizer que Jesus virá como um ladrão, uma pessoa cruel e mau. Não, quer dizer que ele virá instantaneamente. O ano está terminando. Nós vamos passar para um próximo ano agora, 2025. E a pergunta que eu quero deixar aos irmãos, às irmãs, à igreja do Senhor é: você está pensando na sua vida espiritual? Para onde você vai? Se Jesus lhe chamar hoje, você é justo, você é salvo, você é servo e serva de Deus. Jesus, Ele voltará para buscar a sua igreja, e quando Ele voltar, Ele quer que nós estejamos preparados, porque Ele virá a qualquer momento. Quando? Não sabemos. Que dia? Não sabemos. Em que momento? Será no ano que vem? Será daqui a 10 anos? Será daqui a 1000 anos? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: temos que estar preparados, porque Jesus, Ele vai voltar.